E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero começar o vídeo me desculpando por tanto tempo sem vídeo, a gente tá há 2 semanas sem vídeo no canal. E isso foi simplesmente, sei lá, uma fase ruim que eu tava passando, eu simplesmente não tava conseguindo produzir nada. E eu acho que muito disso vem do fato de eu ter tomado um strike do meu vídeo de Fugou Cade. Aquilo me deixou muito mal, me deixou muito pra baixo, eu tava muito empolgado em continuar fazendo vídeo sobre esse anime. E eu acho que por causa disso eu entrei nesse período tão ruim, nesse período tão, sei lá, obscuro. E cara, eu não conseguia consumir nada direito, eu não conseguia assistir, eu não conseguia ler, muito menos produzir pro canal. E isso tava me deixando cada vez mais frustrado. Então eu decidi tirar do papel um vídeo que eu planejo há muito tempo, que eu quero fazer há muito tempo, que é falar sobre o Walk no Water aqui pra vocês. Então eu acho que era uma boa forma de eu trazer isso e me deu um gás, eu consegui terminar de ler, eu reli a primeira temporada, consegui terminar de ler o pouco que faltava da segunda temporada, concluí toda a comic pra finalmente falar dela aqui pra vocês. Então antes de eu começar o vídeo, eu quero muito pedir a ajuda de vocês. Eu preciso muito que vocês deixem o like no vídeo e compartilhem esse vídeo com todos os amigos de vocês que são fãs de Comic BL, de BL. Mostrem pra eles, usem pra indicar o Walk no Water, porque eu preciso garantir o engajamento desse vídeo, né, pra que as coisas voltem normal aqui no YouTube. Infelizmente, o YouTube ele é feito de estatísticas, de números, e eu preciso que eles sejam bons. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. E agora a gente vai finalmente falar sobre o Walk no Water, uma obra que começou a ser produzida em 2018 e que depois de 62 capítulos e 3 epílogos, ela finalmente chegou ao seu final em 2020. E, cara, é uma obra simplesmente maravilhosa em diversos aspectos. Eu vou falar pra vocês um pouquinho da premissa da obra, eu vou tentar, sem spoilers, dizer pra vocês alguns aspectos que tornam ela muito interessante e também trazer algumas das minhas perspectivas, o que eu gosto, o que eu não gosto na obra, mas entendam que essa é uma das obras mais gostosas de ler, mais atraentes e que definitivamente, né, uma coisa que eu venho observando com o tempo é que eu acho que uma certa maturidade nas obras BLs é muito importante e o Walk no Water ele traz isso de uma forma muito saudável. O Walk no Water foi escrita por Jang Mok-dan e adaptada em uma webtoon pela Jax, que publicou a obra originalmente em coreano, né, uma obra originalmente coreana, foi publicada no Boomtoon e em inglês ela foi publicada oficialmente no Taptoons. O link da obra no perfil da Taptoons em inglês vai estar aqui na caixa de descrição do vídeo. E o nosso protagonista é um jovem coreano de 24 anos, um segurança que ele tá falido, ele tá perdido em contas, ele acabou assumindo uma dívida do falecido avô dele, uma dívida gigantesca com juros absurdos e que ele não dá conta de pagar. E no desespero, né, porque o trabalho de segurança dele basicamente resolve a vida dele, mas ele precisa pagar essa dívida. E buscando desesperadamente por uma solução para lidar com aquilo, o Ed, o nosso protagonista, ou o Park Ye-won, ou o que a gente vai descobrir depois, o Tommy Ross, o Ed ele vai acabar se envolvendo com pornografia. Ele vê uma oportunidade de fazer uma audição para uma agência pornô gay e ele então faz o seu primeiro vídeo solo e ele é um tremendo sucesso. E lá ele acaba conhecendo e se envolvendo com o Glenn McQueen, que é o dono dessa empresa de pornografia, né, que eles têm um site, vendem DVDs, que produzem conteúdo pornô homossexual, e o Glenn é o cara, então, por trás disso tudo. Ele vai acabar conhecendo o Glenn, eles vão se envolver, ter alguns diálogos interessantes. O Ed ele começa a criar um certo interesse na figura poderosa que o Glenn tem, porque é isso que realmente é trazido pra gente. O Ed ele é colocado sempre em um certo patamar um tanto inferior perto do Glenn, e o próprio Glenn, né, o McQueen, ele é trazido pra gente pela obra sempre como uma figura
figura muito imponente, muito poderosa perto dos outros. O Kree entra em conflito direto com outro personagem que tem um vínculo muito forte com o Ed, que é o Liu Chang. Eu vou contar pra vocês agora essas duas histórias e como elas se desenrolam pra gente. O Ed, ele era uma criança que ficou órfã muito cedo, ele foi abandonada pela mãe e criado pelo avô, e ele acabou se envolvendo com uma senhorinha que era basicamente uma vizinha dele, e essa senhora acabou acolhendo muito o Ed porque ele lembrava muito um outro neto dela que faleceu em acidente de carro. Dessa forma, o Ed, ele acabou se envolvendo demais com essa família, criando um vínculo também com Liu Chang, que era o irmão mais velho desse rapaz, meio irmão mais velho desse rapaz que faleceu, e também meio neto desta senhora, porque eles não tinham vínculo sanguíneo. Isso acabou criando um laço muito apertado entre o Liu Chang e o Ed, entre o Ed e a senhorinha, e a gente vai ver que quando eles crescem, o Liu Chang ele fugiu disso tudo, só que o Ed continuou vivendo aquilo e ele acabou absorvendo algumas das memórias. Ele foi uma criança que no desespero de se sentir acolhido, se sentir amado por alguém, ele acabou assumindo o lugar de uma pessoa que não estava mais ali, porque aquela senhora, a avó do Liu Chang, ela tinha demência, ela tinha Alzheimer muito forte, que fazia com que ela acreditasse facilmente que o Ed, por ser muito parecido com o neto falecido dela, fosse esse neto. E o Ed, no desespero de se sentir acolhido, dessa figura maternal que ele tanto queria, ele acabou aceitando toda essa situação, o que gerou também um certo problema e conflito com o Liu Chang, que não gostava muito daquela situação, parecia que o menino estava simplesmente querendo tomar o lugar que era do irmão dele. Quando eles crescem, então, o Liu Chang, ele vai acabar se tornando uma espécie de agiota que trabalha junto com a máfia, e ele é o responsável por essa dívida gigantesca que o Ed tem que pagar e que ele simplesmente não consegue de jeito nenhum. É uma dívida que ele herdou do avô dele e que eu não vou contar pra vocês como esta dívida surgiu, como o avô dele criou esta dívida, porque ela passou pro Ed e basicamente se tornou o maior vínculo que mantém ele ligado ao Liu Chang, mas esta dívida é o que mantém os dois unidos desta forma e é o que faz o Ed então finalmente buscar desesperadamente uma solução para conseguir algum dinheiro fácil, e ele acaba entrando na indústria pornográfica. O Ed, ele sempre sonhou em ser um ator famoso, ele tinha o próprio Bruce Lee como grande ídolo, só que não era bem o que ele imaginava fazer parte da indústria pornô. Lá, como eu falei, ele acaba se envolvendo com Glenn McQueen, eles vão acabar se envolvendo de uma forma um pouco mais íntima quando o Ed começa a desenvolver algum interesse pelo McQueen, por essa postura tão firme, essa presença forte e o jeito super gentil que ele trata o Ed o tempo inteiro. E isso fica ainda mais forte quando, depois do Ed fazer muito sucesso com a sua cena solo e fazer muito sucesso como ativo durante as filmagens, ele é convidado a filmar como passivo. Só que o ator que ia filmar com ele acaba tendo problema, não chega, e ele filma com o próprio McQueen. E ali os dois fazem amor pela primeira vez, por mais que durante as câmeras. Só que o que é captado pelas câmeras, o que é observado por todos que assistem, é que os dois estão envolvidos de uma forma muito mais intensa. E dali pra frente o sentimento entre os dois começa a aflorar muito, até que o Ed finalmente um dia pede pro McQueen dormir com ele, e em outra oportunidade ele finalmente vai se declarar, e aqui começa um relacionamento entre os dois que tá todo construído em cima dessa confusão na indústria pornográfica, entre os problemas do Ed em ter que lidar com as dívidas dele, e aqui a gente vai ter um relacionamento muito saudável, maduro. Eu gosto muito da forma como ele é desenvolvido, tão maduro, cheio de algumas nuances, de algumas infantilidades que a gente vê em romances bobos, mas sempre com discussões que são regadas a muita maturidade e grandes problemas causados principalmente pelo orgulho deles. A gente chega até aqui por causa do desespero que cada um deles vivia e dos sonhos que eles tinham, e a gente acaba tendo que lidar
com grandes problemas que são causados por brigas que poderiam ser muito mais simples, muito menos bobas, se não fossem dois homens adultos tendo que lidar com o seu próprio orgulho. Tem uma discussão deles, eu acho que é a maior, né, o grande rompimento deles, que é uma discussão tão densa, tão forte, cheia de ataques pesados um pra cima do outro, que é muito triste, porque tu vê como o orgulho, a necessidade que cada um deles tem de meio que sair vitorioso dessa discussão, de não ser o problema do relacionamento deles ter chegado a esse ponto, que a gente vai ver eles se atacarem das formas mais baixas, eles usarem os argumentos mais repugnantes para atacar um, e sabendo que eles estão atingindo direto o ponto fraco um do outro. Eles agem com extrema maldade, é bastante pesado, mas é muito realista também a gente ver aquilo tratado daquela forma. A história ainda vai trazer pra gente diversas outras passagens que são muito interessantes, tá? Isso que eu contei pra vocês é só a pontinha do iceberg. A gente ainda tem uma discussão sobre o vínculo da pornografia com o serviço de acompanhantes, né? Com a prostituição. Como essas duas coisas acabam se envolvendo e trabalhando junto em alguns momentos. Como às vezes as pessoas enxergam a pornografia de uma forma tão diferente. Aqui a gente tem perspectivas do próprio McQueen, que acredita que está criando algo grandioso, artístico, enquanto outras pessoas enxergam de forma totalmente repugnante. A gente tem muito preconceito envolvido e a gente tem algumas discussões que são muito sensíveis, principalmente estupro e abuso. Eles são trazidos pra gente de uma forma muito madura, sensata, mas é uma discussão muito sensível. E como as pessoas não enxergam muitas vezes que a pornografia ela pode retratar isso de forma artística e camuflada. Como o próprio McQueen acaba fazendo isso em um momento e como, sem perceber, ele acaba passando por cima de todos e de sentimentos, passando por cima de problemas, vendendo uma história cheia de maldade, cheia de abuso, para simplesmente criar algo na pornografia que ele consiga vender como se fosse algo realmente artístico. Em meio a isso tudo, a gente ainda tem discussões de como a indústria ela pode ser tão cruel às vezes, como algumas empresas podem abusar dos seus atores de forma muito clara e como alguns atores acabam tendo que lidar com aquilo de uma forma tão ruim que acabam se sentindo abusados o tempo inteiro, tendo que tomar remédios para conseguir gravar. Como algumas pessoas, alguns outros atores, veem naquilo oportunidade de negócio e transformam aquilo em um serviço de acompanhantes, transformam aquilo em outras negociações, e como eles conseguem trazer isso pra gente, essas discussões, de uma forma tão interessante. Infelizmente, o quadrinho, ele não vem aqui com a proposta de educar a gente em relação a isso, mas eles levantam discussões muito interessantes sobre essas questões que envolvem esse universo de pornografia. E ao mesmo tempo, não só como as pessoas saem de lá, mas como o fato de estar envolvido em qualquer momento da sua vida com isso pode acabar te definindo. Como o próprio McQueen acaba sendo olhado torto ou acaba tendo a vida dele inteira definido, toda a história dele por causa de pornografia, como se aquilo definisse uma pessoa, e não é bem assim. O próprio Ed acabou se envolvendo nisso tudo no desespero de conseguir dinheiro fácil. Então a gente vê que a história ela vem lidando com esses pequenos problemas, cada um nos seus núcleos, de uma forma muito sensata. Tem personagens muito interessantes, todos eles são muito bem construídos, com exceção dos coadjuvantes, por exemplo, a Jenny, né? Os personagens que vêm ali só para ajudar a contar um pouco da história. A gente tem os protagonistas, a gente tem o Ryan com um passado muito interessante que resultou no que ele é agora, no personagem que ele é agora, tão machucado, tão ferido e tão rancoroso com o universo da pornografia do qual ele fez parte. A gente tem esse background muito denso, muito bem construído do Liu Chang e do Ed. O próprio McQueen, eu não vou falar o que, mas ele tem um
tem um passado muito interessante, muito bem aproveitado, que vai trazer pra gente um McQueen diferente, que tem aí o sonho de ser um roteirista de filmes que acaba se envolvendo na pornografia. Ele e o Ed têm essa história muito parecida, né? O Ed tinha o sonho de ser um grande ator do cinema, um grande astro do cinema. O McQueen sempre quis ser um grande roteirista, e os dois encontraram algo parecido com os seus sonhos, mas dentro do universo da pornografia, que acabou tirando eles completamente da rota que eles tanto sonhavam. E claro, isso tudo é trazido pra gente de uma forma maravilhosa, num traço tão gostoso, tão rico, que o traço ele consegue mostrar muita coisa pra gente. O traço de Walk no Water, o traço da Jax, ele traz pra gente homens mais velhos, né, que já tem ali entre seus 25 e 30 anos, mas eles conseguem encher esses homens de traços gigantescos, né? Tem até memes na internet que comparam eles a geladeiras, esses homens grandes, musculosos, né? Traz pra gente eles dessa forma, mas cheios de emoção. O Ed, ele é um grande exemplo disso, porque naquele asiático de rosto bonito e corpo muito bonito, tem um olhar tão infantil, tão inocente por trás daquilo, que acabou trazendo essa sensação de toda essa inocência sendo violada no desespero de conseguir dinheiro quando ele se envolve com pornografia. O McQueen, ele tem sempre essa presença forte, esse olhar frio, uma presença sempre superior a todo mundo que tá perto dele, mas em determinados momentos, quando ele tá com o Ed, os olhos dele transmitem uma coisa tão forte pra gente. O Liu Cheng é a mesma coisa. Quando o Liu Cheng cai do cavalo, vamos dizer assim, quando ele finalmente se expressa claramente, o que os traços conseguem trazer pra gente são muito ricos. O Ryan também, né? Aquelas expressões sempre desesperadas do Ryan. Além de que isso tudo é construído na comic de uma forma muito sensata. A gente tem quadros sempre em preto e branco para trazer o que é flashback, o que são informações passadas pra gente, tudo muito claro. A gente tem quadros que são simplesmente para encher os nossos olhos com luzes bonitas, traço sempre maravilhoso, mas com uma iluminação, uma fotografia muito rica. As cenas de porn são muito boas, tá? Muito boas mesmo. Eles não precisam abusar para elementos narrativos que possam ser problemáticos, e no momento em que isto é usado, ele é tratado como problemático, ele é tratado da forma que aconteceu, então não tem nada que seja romantizado. Então essa narrativa, ela combina bem com homens já mais velhos, com traços fortes, óbvio, todos sempre lindos, musculosos, maravilhosos, mas com expressões tão cheias de emoção e ao mesmo tempo que precisam esconder muita coisa. Eu preciso parar por aqui antes que eu fale muito spoiler de Walk no Water pra vocês. É uma obra sensacional, gente, sério, é maravilhosa, é definitivamente uma das comics coreanas melhores que eu já li, definitivamente uma do meu top 5 comics. O traço vale muito a pena, pode te incomodar às vezes o traço ser, sei lá, muito quadrado, ou os personagens serem muito fortes, parrudos, dependendo de onde que tu vem, de que tipo de mídia tu costumava consumir mais, mas vale muito a pena, é uma obra maravilhosa, tá? Eu espero que vocês leiam. Se vocês já leram Walk no Water, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham da obra. Eu fico muito triste de não ter mais, eu queria que tivesse 1 milhão de capítulos ainda pra gente ver mais da história do McQueen e do Ed. Eu fico muito triste de ter só 60 e poucos capítulos, eu queria muito mais disso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se gostaram do vídeo, deixem o like, porque como eu falei antes, é muito importante. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!